Agradecemos, então, ao colega Charles Toniolo, à colega Claire, ao colega Felipe, e a gente vai dar início, então, à posse da nova direção do CRES Rio de Janeiro para o período 2014-2017. Nós vamos passar, então, à chamada dos conselheiros que vão assumir a gestão contra a corrente, a luta continua. A gente vai anunciar o cargo que cada um assumiu, né, a partir da eleição. Essa chapa foi eleita com mais de 2.000 votos, superando bastante o percentual mínimo das eleições, necessário para as eleições. E assim, a cada conselheiro que a gente chamar, a gente pede que assine o termo de posse, que está aqui no canto de cá do livro, tá bem? O nome de vocês já está lá, é só proceder a assinatura na frente do nome de vocês. Então, iniciando a chamada, convidamos a subir ao palco novo presidente do CRES, assistente social Rodrigo Silva Lima. A seguir, a conselheira que assumirá a vice-presidência do CRES, Denise Nicásio Pereira. Convidamos o primeiro secretário da Gestão Contra a Corrente, a Luta Continua, assistente social Carlos Felipe Nunes Moreira. Acabaram criando uma passada. Convidamos a assistente social, que será a segunda secretária da nova gestão, Márcia Denise Canena. A assistente social, que assumirá a primeira tesouraria do Conselho, Carolina Cruz da Silva. Assistente social Mônica Simone Pereira Olivar, que será a segunda tesoureira da nova gestão. Agora iniciaremos a chamada dos 6 conselheiros que serão suplentes da diretoria. Assistente social, que assumirá a primeira suplência, Charles Toniolo de Souza. Segunda suplência, assistente social, Eliane Santos de Assis. Terceira suplente da nova gestão, assistente social Glícia Nique de Oliveira. Assistente social Silvia Dabidab Kalash Distler, quarta suplente da gestão Contra a Corrente, a Luta Continua. Assistente social que assumirá a quinta suplência da direção, Maria de Fátima Vasconcelos. Fátima ainda deve estar chegando, né? Está a caminho, depois ela toma posse, né? A sexta suplência, assistente social Moara Paiva Zanetti. A seguir, vamos convidar os colegas que assumirão a tarefa de Conselho Fiscal da atual gestão, a presidente do novo Conselho Fiscal, assistente social Vanessa Bezerra de Souza. Primeira vogal do Conselho Fiscal, assistente social Cristiane dos Passos Guimarães.
segundo vogal do novo Conselho Fiscal do CRES, assistente social Nelson Félix Lima Neto. E a seguir, suplentes de Conselho Fiscal, do novo Conselho Fiscal, assistente social Vera Sodré de Araújo. Assistente social Débora Rodrigues de Araújo. E a assistente social Carla Maria Diniz Fernandes. Esses e essas são, então, os colegas que assumirão a gestão do CRES ao longo dos próximos 3 anos. O termo de posse estará disponível depois para todos os presentes assinarem a saída do evento, lá na mesa onde vocês fizeram o credenciamento. Então, a gente pede que vocês registrem, né, a presença de vocês nesse evento. Agora a gente vai passar a palavra, então, para o novo presidente do CRES, assim que terminarem as fotos, então. Chamamos, então, para o uso da palavra o assistente social Rodrigo Silva Lima, novo presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Boa noite. Vocês não sabem como minha barriga está tremendo. Que responsabilidade é essa, né? Bem, gente, eu estou muito feliz e vocês devem estar notando que a gente também está muito emocionado por representar assistentes sociais de todo o estado do Rio de Janeiro e de dar continuidade a um belíssimo trabalho que foi realizado pela gestão Trabalho e Direitos, a Luta Não Para. Participar desse evento aqui na UERJ tem um sentido todo especial para mim, porque eu também já me sinto dessa casa, né? Eu fiquei 6 anos e meio na graduação da UFRJ e 7 anos na pós-graduação aqui, mestrado e doutorado aqui da UERJ. Então, isso também é um motivo de grande orgulho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o apoio, a confiança, a generosidade das companheiras e dos companheiros integrantes da Chapa Contra a Corrente. A luta continua, chapa que nessa cerimônia se transforma em gestão. E que conduzirá o Conselho Regional de Serviço Social no triênio 2014-2017. Claro que esse agradecimento é extensivo aos nossos amores, meu amor que está aqui na frente, e também extensivo aos nossos familiares, que contribuem como uma rede de apoio fundamental que impulsiona a nossa militância, porque a gente considera que viver em condições tão difíceis é algo que merece toda a nossa melhor energia, a nossa luta. Quero agradecer aos quase 3.000 assistentes sociais que nas visitas aos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates, enfim, demais atividades da campanha, quase 3.000 que votaram na gente, né? Nos alimentaram com informações, sugestões, críticas e que também contribuíram para disseminar as nossas propostas em diversos espaços socioocupacionais. Em especial os professores que doaram livros para a nossa campanha, os estudantes que incentivaram e participaram, e que deve ter muito estudante aqui hoje, né? Então, agradeço também a gestão que se encerra, pelo legado deixado e por nos acolher tão bem nesse processo de transição. E também aproveito para dizer o meu muito obrigado ao corpo de funcionários do CRES por enfrentar conosco esses desafios. Bem, eu sempre acreditei na capacidade mobilizadora e aglutinadora do serviço social como profissão. Nunca menosprezei o esforço e o compromisso militante de cada diretor que fez e faz do Conjunto Cefes-CRES uma referência para assistentes sociais e toda a classe trabalhadora. E tem muitos ex-diretores aqui que eu também agradeço.
Nossa categoria, mesmo diante de todas as dificuldades, é bastante atrevida. O CRES, por exemplo, tem como uma das suas funções principais a fiscalização e disciplinamento do exercício profissional, mas isso não é feito sozinho, e sim a partir de uma estratégia pedagógica e coletiva que passa pela orientação, passa por um processo educativo que envolve a articulação de assistentes sociais, professores, estudantes, dentre outros segmentos sociais. Então, o CRES, embora ele muitas vezes seja confundido com muitas coisas, ele não tem o papel da universidade, mas contribui com a formação permanente continuada. Não tem o papel do sindicato, mas tem intensificado o debate sobre a organização sindical de assistentes sociais, estimulado com vigor a sindicalização em entidades comprometidas com a unificação das lutas da classe trabalhadora. Nós temos o real compromisso em contribuir para que haja, via contratação via concursos públicos, e também iremos permanecer na luta pela garantia do cumprimento da Lei das 30 horas sem a redução salarial. O CRES não tem o papel do partido político, mas toma partido em várias frentes de trabalho, sejam elas junto às seccionais de campos dos Goitacazes de Volta Redonda, nas comissões temáticas e regimentais e no fortalecimento dos diversos núcleos no interior e nas regiões periféricas da cidade que permitem a interação com assistentes sociais de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. As várias gerações que por aqui passaram semearam a ousadia, transformando o que poderia ser uma autarquia chata, endógena, burocratizada, conservadora e verticalizada numa referência crítica importante, que ano a ano vem ganhando visibilidade, amadurecendo e adensando as lutas sociais e as trincheiras ideológicas que combatem as desigualdades, que produzem as violências e todas as formas de exploração e degradação promovidas pelo capitalismo. Hoje, 15 de maio, voltamos a atenção para a nossa categoria profissional, para os avanços e retrocessos, para suas perspectivas, obstáculos e desafios. A cada dia, conquistamos novos espaços e estamos demonstrando no cotidiano a nossa importância para o Brasil. Certamente, a perspectiva crítica que orienta a formação e o trabalho profissional aponta para a ampliação da democracia e consolidação da esfera pública. E isso é algo que a gente vai perseguir. Na chamada pós-modernidade, o amor é líquido e tudo que é sólido desmancha no ar. E além de toda a confusão organizada, da disseminação do ódio, dos preconceitos e da xenofobia, de formatos medievais de justiça com as próprias mãos, da barbárie constitutiva da sociabilidade capitalista e da ausência de compromissos, algumas pessoas, durante a campanha, me indagaram como eu tive coragem de assumir a presidência do CRES, como se eu tivesse indo para a forca. Numa poesia de João Guimarães Rosa, ele diz que o que a vida requer da gente é coragem. A minha coragem vem do exemplo da classe trabalhadora que faça chuva, faça sol, faça frio e calor, acorda de madrugada para trabalhar. Vem da tenacidade e do compromisso dessas pessoas que estão aqui, ó. Os 18 membros da direção do Conselho Regional de Serviço Social, que estaremos lado a lado durante esses 3 anos e nessa gestão que se inicia. Então, eu não vou mais falar a minha coragem, eu vou falar a nossa coragem. A nossa coragem é inspirada na disposição das pessoas que não seguem suas convicções, daquelas que são oprimidas pelo barulho insuportável do despertador, espremidas cotidianamente nos transportes públicos de horror, que tem exaurido a sua alegria e sua melhor energia e que é duramente reprimida e criminalizada nas ondas insurgentes das manifestações. Nossa coragem vem das mulheres e dos homens com baixos salários e em péssimas condições de trabalho, dos terceirizados, precarizados, em contratos temporários e que vêm ameaçados os seus direitos trabalhistas e de seguridade social. Nossa coragem
vem da humanidade incontida no sorriso das crianças. Vem da contrariedade ao tratamento dispensado aos adolescentes e famílias pobres que perambulam pelas ruas, circulam nos abrigos e que, mesmo assim, acreditam que a vida nesse cenário de crise ainda pode ser melhor. Nossa coragem vem dos segmentos sociais que enfrentam a lógica bélica do governo atual e comprovam a face assistencial e penal do Estado, que incide não apenas na transferência de renda com condicionalidades e no incentivo às formas perversas de empreendedorismo, mas, sobretudo, nas violações dos direitos, nas remoções forçadas, no encarceramento e até mesmo na eliminação física. Nossa coragem vem daqueles que sobrevivem sem as mínimas condições nas instituições e nos bairros pauperizados, violentos e insalubres. Vem da força daquele que no dia a dia das favelas e das ocupações são acrobatas da dor e que nos impasses e nas incertezas, nas complexas travessias da corda bamba da vida, ainda assim sonham, como cantou Gonzaguinha, com a manhã desejada. Assistentes sociais e demais convidados, nos últimos anos verificamos que, além da contrarreforma do Estado, disseminada ao longo da década de 1990 no governo FHC, as metamorfoses do neoliberalismo em um processo de sofisticação da contrarreforma. Na nova ordem mundial, como apresentou o professor Ottaviani, o Brasil desponta em pelo menos 3 processos fundamentais: como dinamizador da abertura de mercados, como incentivador de empreendimentos predominantemente privados, como carro abre-alas do desenvolvimento econômico e social, que, em suas contradições, fazem prevalecer interesses hegemônicos em detrimento dos interesses das classes subalternizadas. A tática agressiva das organizações internacionais, grupos de empreiteiros e mercenários do empresariamento urbano tem aumentado a segregação social. O que acontece no Brasil não é apenas a subserviência às exigências da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ou do Comitê Olímpico Internacional, o COI, mas o entrelaçamento dos governos com interesses dos alquimistas da mundialização financeira e da acumulação flexível. No que tange a captura do fundo público, como vem aí sendo dedicados estudos do grupo de pesquisa, o GOPS, e de vários pesquisadores no Brasil, eu trago algumas informações da Auditoria Cidadã da Dívida, para vocês terem um pouco a noção do que a gente está falando. Os dados da Maria Lúcia Fattorelli trazem o seguinte: quando comparamos o que foi executado em 2013 e o Orçamento Geral da União aprovado para 2014, eu vou falar bem devagar porque vocês não vão acreditar. Vemos que o orçamento brasileiro em 2013 foi de 1.783 bilhões. Significa que, nesse ano, a gente tem uma projeção do orçamento aprovado para 2014 de 2.361 bilhões. Só com juros e amortizações da dívida, a gente aumentou de 2013 para 2014 de 40,3%, algo em torno de 718 bilhões, para 42,42%. Gente, a nossa dívida ultrapassou R$1 trilhão. A Previdência Social até aumentou, mas ela diminuiu percentualmente. Em 2013, ela teve seu percentual em 24,11%, algo em torno de 420 bilhões, e agora ela representa 20,05% do orçamento, algo em torno de 480 bilhões. Em saúde, tivemos a redução de 4,29% para 3,91%. Em educação, uma redução de 3,70% para 3,44%. Em saneamento básico, uma tímida aumento de 0,04% para 0,15%. Mais de 50% da nossa população ainda vive em regiões sem infraestrutura de saneamento de água e de esgoto. A assistência social teve uma redução de 3,41% para 2,88%. Ou seja, os mais de 5 mil municípios brasileiros não chegarão a receber 10% dos 2 trilhões do nosso orçamento. Fica em 9,9%.
Existem experiências na América Latina que já estão fazendo auditoria cidadã da dívida e é uma possibilidade concreta da gente reverter esse quadro, da gente parar de pagar esses juros abusivos, que incide diretamente nas políticas sociais e nas condições de vida da classe trabalhadora. Com os mecanismos de contingenciamento para o pagamento da dívida, o superávit primário, a desvinculação das receitas da União, são criadas propostas exóticas e cínicas no campo da educação, como a suposta formação para a empregabilidade. Na educação superior, há uma fragmentação entre ensino, pesquisa e extensão e programas como Reúne, ProUni e Educação à Distância, ao mesmo tempo que colaboram para a massificação do acesso estudantil às universidades, precarizam as condições de trabalho docente, impulsionando ainda mais o setor privado da educação. Precisaremos enfrentar alguns debates espinhosos, principalmente dos temas envoltos à qualidade da formação profissional, pois nós temos uma função corporativa, mas também temos o compromisso com o atendimento prestado à população usuária e àqueles que utilizam os serviços sociais. São criadas supostas inovações com os modelos esdrúxulos de gestão que se afastam completamente dos ideais da reforma sanitária. A defesa da Seguridade Social vem esbarrando em iniciativas que visam intensificar a privatização da saúde com o chamado novo modelo de gestão, seja por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, das fundações ou das organizações sociais que atacam o Sistema Único da Saúde em sua lógica essencialmente pública, gratuita, universal e 100% estatal. A Política Nacional de Assistência Social, que poderia representar um avanço maior, desconsidera a raiz comum da questão social, as contradições entre capital e trabalho, e cria uma limitação na PNAS às expressões da pobreza, erodindo com isso conquistas históricas e pactuadas na Lei Orgânica de Assistência Social de 1993. Tem prevalecido tendências de combate à pobreza que seguem à risca a cartilha do Banco Mundial, pois a focalização empreendida nessa política, além de ferir o princípio da universalidade, reduz o raio da ação da Seguridade Social Constitucional e das demais políticas sociais. Do ponto de vista profissional, há um paradoxo, pois ao mesmo tempo que, por um lado, se requisita a contratação de um número significativo de assistentes sociais, por outro lado, esta contratação muitas vezes estabelece vínculos precários, temporários, vagas criadas sem concurso, sem carteira assinada ou infraestrutura necessária. Afinal, as condições de trabalho são importantes e, além do compromisso ético, elas são fundamentais para a realização de um atendimento de qualidade. Há uma confusão criada em torno do serviço social, a gente precisa ter muito cuidado com isso no campo teórico. Uma confusão criada em torno da profissão, da assistência social como política pública, que, de certa forma, remetem a práticas conservadoras que renovam o clientelismo e o assistencialismo, que são, de certa maneira, forjadas, teoricamente, por interlocutores dos ramos privados ou daqueles que incorporam uma concepção acrítica da política de assistência social e que defendem uma concepção de profissão centrada exclusivamente na política de assistência social. Essa nossa profissão dificilmente encontra espaços na mídia burguesa. E quando a gente observa o nosso cotidiano de trabalho, ninguém chega para o assistente social e pergunta, ou diz, eu estou tão feliz hoje. Da mesma maneira, grande parte das denúncias que chegam ao CRES nos causam realmente muita preocupação. E para equilibrar o pessimismo que existe com o acompanhamento dessas denúncias éticas, tentaremos nessa gestão dar visibilidade ao trabalho engajado dos assistentes sociais, aos projetos de intervenção, de toda a categoria que está espalhada aí ao longo do estado do Rio de Janeiro. São profissionais que batalham de maneira anônima e nos enchem de orgulho, pois buscam aliar as dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas na ruptura com o conservadorismo. Por fim, como tema dessa mesa aborda a questão do direito à cidade e a questão dos mega-eventos, lembro de uma citação do professor Felipe Brito e do professor Pedro Rocha, que diz que a cidade figura como expressão máxima das relações sociais de produção capitalista, pois não é apenas o cenário de luta,
mas é também o espaço pelo que se luta. As manifestações de junho de 2013 comprovaram a possibilidade de ofensivas populares na luta por seus direitos e contra a ordem instituída. O levante popular, que começou com a rejeição do aumento das tarifas de ônibus, não foi só por 20 centavos, mas foi o estopim de um movimento que alcançou proporções impensáveis até pouco tempo, levando mais de 1 milhão de pessoas às ruas do Rio de Janeiro e mobilizando populações em mais de 500 municípios no inverno do ano passado. Temos visto, de acordo com dados do DIEESE, o aumento progressivo das greves, e nesse contexto, podemos enumerar a do Comperj, a dos servidores das universidades federais, a dos rodoviários, a vitoriosa greve dos garis, dos professores, enfim, como marcos da organização classista que, como afirma o professor Marcelo Badaró, poderá propiciar uma nova onda de mobilizações grevistas que recoloque a classe organizada, a classe trabalhadora organizada no centro do debate político nacional. Nessa roda gigante, aprendemos várias lições. Então, a gente vai contra a corrente, como na canção de Chico Buarque. A gente vai contra a corrente, como no livro do nosso mestre, que inspirou o nome da nossa chapa, o professor Carlos Nelson Coutinho. A gente vai contra a corrente, enfrentando desafios e mantendo a chama da indignação acesa. A gente vai contra a corrente, na tentativa de transformar a comoção em um mecanismo que também irradie centelhas de esperança pela construção de dias melhores e de outra organização societária. Para isso, o CRES vem trabalhando há muito tempo e assim persistirá. A defesa de um projeto individual esbarra no projeto coletivo. Da mesma forma que os projetos coletivos também acentuam os tons dos projetos individuais. E a defesa do projeto ético-político não é uma tarefa simples, pois envolve, sobretudo, a defesa e a construção de uma outra ordem societária. Eu encerro e peço licença para vocês com uma poesia dedicada às companheiras e companheiros da chapa, mas também é extensiva a todas e todos que estão aqui presentes. Eu faço uma brincadeira com o nome de todos os colegas que estão aqui, então peço para vocês prestarem atenção. O nome é Prachá Poesia. Eu queria fazer uma poesia para a chapa e dei o nome de Prachá Poesia. Com hashtag, né? Agora a juventude gosta disso, né? Para os que lutam a vida toda e os que batalham o tempo todo. Eu quero proferir um discurso, mas não quero um lamento. Não vou viver acomodado, nem sob a tensão do tormento. Pode existir a tristeza, a morte e o sofrimento, mas se há rara beleza na clareza do pensamento. Se vocês estão por perto, esse é o meu contentamento. Que particular melodia a disposição irradia, são pedacinhos brilhantes, enredo inacabado da poesia, sol que aquece a alma nas trilhas da utopia. Com poesia, a corrente fica leve, o cansaço é algo breve, e o pão de quem se atreve, com poesia, não vai haver burguesia, e a rua é código da travessia, termômetro antimonotonia. Com poesia, certamente diminui a agonia, a solidão da noite fria e a ausência de ousadia. A poesia é um movimento sagaz, aprisionamentos, jamais, e assim a liberdade se faz. Nos sambas de nossas vidas, somos Bezerras de Souza, temos Bezerra da Silva, santos e putas, Fátimas e Marias, temos Limas, temos Sílvias, fortalecendo o dia a dia, de Niterói a Santa Cruz, são seguros nossos passos, com netos, mulheres e homens, refazemos nossos laços, marinheiros de primeira viagem, marujos, militantes camaradas, araújos, sangue latino-americano, herança de Rodrigues, Guevara e Fernandes, Cana, Caiana, Canena, Nunes, Toniolo e Moreira, Carolina, Tropicana Morena, nos jardins das acácias e das oliveiras. É Assis? É bem assim. É pau, é pedra, é pereira. São Cláudias e Amarildos,
Guimarães de sexta-feira, Malcolm e Eliane na cor do café. É Paiva, Zanetti, Vasconcelos e Sodré. São todos meio Denise, meio Simone de Beauvoir, Fênix, Félix, mulheres de raízes, joia rara, sobrenome Olivar. Zanzibar é meio Odara, mistura Moara para ver o que dá. Nicásio é uma comuna, sua ação não é de polícia, mas traz alegria visceral da Grícia. E o jeito reluzente da Cris, Primavera, Débora, Mônica, Márcia, Vanessa e Flor, Diniz. Carla, jornada extenuante, pode revelar o perigo. Se a alma não é pequena, Dabidab é um abrigo. Companheiros de labuta, Nelson, Charles, Felipe e Rodrigo. A gente vai contra a corrente até não poder resistir, nadando contra a corrente só para poder difundir que a rua é nossa e é sua, e a luta não para, continua. Em homenagem. É isso que dá sentido ao nosso engajamento nessa gestão. Eu convido todas e todas para caminharem conosco. Assistentes sociais, viva o dia 15 de maio. Viva o dia 15 de maio, assistentes sociais. Muito obrigado. Eu queria poder abraçar todos vocês. Sair daqui, eu sou uma pessoa muito afetuosa. Mas não dá. Só que eu acho que isso é um momento, uma cerimônia, a gente não quer quebrar protocolo, a gente queria fazer algo que pudesse ser arrebatador e ao mesmo tempo não fosse muito longo, mas eu queria pedir para os colegas da chapa da gestão, que acabou o pessoal da Trabalho, Direitos, a Luta Não Para, que pudesse vir aqui dar um abraço aqui na gente aqui rapidinho, representando aí os colegas assistentes sociais que estão aí, Beth, Francine, Leandro, Rosélia, Michele. Se tiver alguém da seccional aí, por favor, vem aqui rapidinho, só para o pessoal também poder conhecer vocês aí nesse momento de transição. Já conhecem, né, mas para poder relembrar, rememorar. Esse discurso dentro do Facebook. Muito bonito, cara. Presente subindo com a gente. Vai colaborar com que beleza, que força. Revolucionário. Prazer. Olha que bacana. Os novos eleitos das seccionais, por gentileza, podem vir aqui. Encerramos então a cerimônia de posse da nova gestão do CRES. Nós vamos pedir que o colega Rodrigo Lima e a colega Denise, atual presidente e vice-presidente da nova gestão do Conselho, permaneçam na mesa para dar início ao nosso debate do dia 15 de maio. Aos demais colegas a gente agradece e deseja uma excelente gestão, tanto aqui no Rio quanto nas seccionais de Volta Redonda e de Campos.